Uma surpresa de 2025, Mickey 17, lançado no último dia 6 de março, eu tava lá de cara no cinema para assistir essa grande promessa desse ano. Mas será que Robert Pattinson realmente atuou bem como a crítica falou que atuou? Será que o filme poderia ter sido mais do que foi? Será que houve falhas na direção? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha avaliação sobre a produção desse filme e também explicar para vocês alguns detalhes dos bastidores do cinema para vocês entenderem o porquê vocês assistem um filme do início ao fim. Falei minha voz na última palavra, cara. Próxima etapa. Bora assistir? Depois da claquete. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Mickey 17, baseado no romance de Mickey 7, de Edward Easton. A trama segue Mickey Barnes, um descartável, em uma missão de colonização espacial. Sua função envolve tarefas perigosas e, a cada morte, ele é clonado e suas memórias transferidas para um novo corpo. What's it feel like to die? A história se aprofunda quando Mickey 17 é dado como morto e substituído por Mickey 18. Para falar sobre esse filme, eu preciso, antes de mais nada, explicar para vocês o paradigma do Sid. Você é um gênio, Sid. Porque esse paradigma mudou a forma como a gente assiste o filme. Ele deixou de contar histórias e começou a narrar histórias. Ah, Pedro, mas qual que é a grande diferença? Ao invés de você seguir uma cronologia linear, você começa a antecipar apresentações, tensões e ações dos personagens. Ao mesmo tempo que, durante o desenvolvimento da história, você vai intensificando elas gradualmente. Aí que está a grande magia do cinema, meus amigos. O princípio por trás dos sucessos de bilheteria. E isso acontece em quase todos os filmes que você assiste. Como eu digo, coisas que vocês enxergam, mas não enxergam. Ah, bom. Bom, mas como isso funciona na prática, Pedro? Existem duas formas de você fazer filme. Ou você faz uma história, ou você faz uma narrativa. Partindo desse princípio, toda história pode virar filme. É verdade. Histórias que contêm um começo, meio e fim. Nós podemos exemplificar que você tem lá um policial, aí matam o companheiro de equipe dele. Aí ele vai se vingar da galera lá e vai matar o pessoal. As coisas acontecem cronologicamente em uma sequência óbvia. Porém, a narração comercializou a forma como a gente assiste o filme, porque você esconde a informação principal. Você não pode, de jeito nenhum, dar margem para as pessoas adivinharem o que vai acontecer no filme. E isso é o que a gente chama do famoso clímax. Você tem que levar as pessoas ao ponto de êxtase durante as cenas. Quando você faz isso dentro do cinema, você começa a lançar apostas entre as pessoas do que vai acontecer. Ah, acabou o filme. Foi mal, hein? Ah, acendeu a luz agora. Acabou, vai passar o crédito, vai passar o crédito. Olha lá. Eu gosto de dizer que a forma de narrar a história, ela é um jeito malandro de contar o cinema. Você deixa explícito pro público algo que eles não enxergam. Isso daqui dá uma cadeia. E sim, essa frase que tem aqui no claquete sobre coisas que vocês enxergam, mas não enxergam, tem muito a ver com o paradigma do Sid, porque a gente percebe como as pessoas assistem filme, gostam de histórias, gostam de personagens, se conectam, vibram, choram, dão risada, mas não entendem o porquê aquilo acontece. E aqui que está a forma do dinheiro. Você simplesmente cria uma narrativa onde as pessoas conseguem se conectar com personagens, com textos. Isso tudo faz com que elas comprem produtos sobre o seu filme, com que elas vão ao cinema, deem sucesso às suas bilheterias. Bom, agora que você teve um contato de algo que o cinema esconde de você, você pode acompanhar muito bem isso na trama de Mickey 17. E não tem lugar melhor para assistir Mickey 17 do que no Cine Globo. Seja você de Santa Rosa, Cruz Alta, Três Passos, Palmeiras das Missões, Cruz Alta ou até mesmo Frederico Westphalen, além de Ijuí, tá chegando um cinema novo aí em Ijuí. Seja muito bem-vindo ao cinema que te oferece uma baita estrutura, com conforto, produtos personalizados dos principais lançamentos e também aquela pipoca de excelência para você curtir aquele lançamento que você mais gosta. São 70 anos de história, desde 1955 o Cine Globo está presente, trazendo entretenimento para as pessoas e ao mesmo tempo ampliando a cultura cinematográfica para cada pessoa que gosta de se conectar com
histórias e personagens. No vídeo anterior aqui do canal eu comentei com vocês sobre os principais lançamentos desse ano, inclusive o primeiro deles era justamente Mickey 17. Para falar desse filme a gente precisa falar do seu diretor, que é Bong Joon-ho, um sul-coreano conhecido por obras como Parasita. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ele soube combinar humor negro com uma narrativa profunda, explorando temas como clonagem, exploração laboral e identidade. Mas o grande desafio desse filme era encontrar um ponto de equilíbrio entre o gênero de ficção científica e drama. Por que drama? Porque esse filme ele tem uma crítica social. E quando você coloca isso como tempero de um filme, você tem a contextualização e a criação do personagem muito condicionada à opinião pública. Então Bong Joon-ho precisava trazer a apresentação do personagem muito bem no início, da mesma forma que o contexto do filme precisava ficar entendido nessa apresentação inicial, para que as pessoas não se perdessem durante o filme. E aí dois pontos se misturam entre direção e atuação. Mickey Barnes é um cara cheio de crise existencial, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas sociais, enfim. Só que isso faltou, tá? E muita gente criticou o Robert. E aí eu acho que a gente entra num ponto de discussão que a gente precisa separar as duas coisas, entendeu? Tem vezes que o ator, ele vai pra guerra com as armas que dão pra ele. Portanto, eu acredito que a falha nesse contexto aqui não é do Robert, e sim do diretor, porque faltou explorar mais o Mickey Barnes. Quando a gente fala dos Mickeys que são numerados, 1, 2, 3, Mickey 17, né, propriamente, e o Mickey 18, que são duas personalidades totalmente diferentes, e por isso o Robert foi muito elogiado, porque fazer o mesmo filme com dois personagens de personalidades totalmente diferentes, interpretados pelo mesmo ator, é muito difícil, é um desafio muito grande. No mundo do cinema, hoje, você se prepara para um filme que vai lançar ali, só que você não está se preparando para um papel, você está se preparando para dois ao mesmo tempo. O Robert conseguiu interpretar isso, jogar vida a Mickey 17 e a Mickey 18. Porém, Mickey Barnes ficou um pouco ofuscado na história para mim. Ele poderia ter sido mais angustiante, talvez ter passado por mais perrengues, entendeu? Ter mais ação do vilão no início do Paradigma. Lembra que eu falei para vocês? Esconde a informação das pessoas. Então, daqui a pouco, se a gente tivesse colocado mais pitadas de ódio nas pessoas lá no início da apresentação do filme, ele teria tido um clímax ainda maior, né? Teria sido extrapolado um pouco mais aquela linha do clímax lá no final. O filme é sensacional, simplesmente fantástico. Eu gostei muito. Isso são detalhes técnicos que eu tô passando para vocês sobre essa separação, que eu acho que ela tem que existir, tá? Tem que existir essa separação entre o que é recurso do diretor e o que é recurso do ator. Outro detalhe bem interessante de Mickey 17 é a edição deles, uma edição fluida, sabe? Eu gostei que as cenas elas transitam entre si de uma forma muito suave. Você vê que é uma história que ela tá todo o tempo acontecendo algo, só que como eles misturam humor com crítica e misturam também um contexto heróico de certa forma. I don't like you, but I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Essas tensões elas vão acontecendo e elas não ficam com, sabe, cortes secos, elas vão acontecendo de forma tranquila para que você não perca o nexo da narrativa. Isso eu achei uma sacada bem interessante, que vem também uma pitada do diretor aí por trás dessa criação, provavelmente ele acompanhando essa montagem do filme. Mickey 17 talvez esteja longe de ser um dos maiores trabalhos do Robert Pattinson, porque nota-se que o Robert ele é um ator muito versátil. Ele é um ator que consegue transitar em diferentes personalidades e isso só em Mickey 17 ficou muito claro. Fazendo dois personagens de perfis totalmente diferentes, ele conseguiu trazer para nós a perspectiva de que ele consegue se adaptar em diferentes gêneros, em diferentes ambientes, em situações, expressões, e isso é muito bacana dentro do cinema, e, inclusive é algo muito raro, assim, de você ver hoje atores tendo essa capacidade de adaptação. Ser um camaleão hoje em Hollywood é uma vantagem muito grande. Vale super a pena a pipoca para você ir lá no Cine Globo e acompanhar esse lançamento, porque você vai perceber coisas que antes você não enxergava, agora você sabe que você assistiu esse vídeo até aqui, trazendo Hollywood cada vez mais perto de você, explicando coisas que vocês enxergam, mas não enxergam. Pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a cada um que assistiu até aqui, ficou muito redundante esse até aqui, mas aqui fico e aqui termino o vídeo. Valeu, até o próximo vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum dos nossos materiais. Tamo junto, valeu!